Fala pessoal, beleza? Tudo bem com vocês? Gente, estou voltando aqui hoje para nós falarmos sobre arcos e ângulos, tá? Então nessa aula aqui nós vamos estar diferenciando um arco de um ângulo em uma circunferência, tá? Então pessoal, basicamente o que seria o arco? O arco ele é uma parte da nossa circunferência, tá? Então assim, ó, a gente pensar em uma circunferência toda, o arco é como se fosse um pedaço dessa circunferência, tá? Então aqui, ó, eu posso pensar que eu tenho um arco AB. Como que eu simbolizo isso daqui, ó? Eu posso simbolizar com o AB e essa curva em cima dele, tá? Então aqui, sempre que a gente marca dois pontos em uma circunferência, nós conseguimos dividir ela em dois arcos, tá? Então eu tenho um arco menor, que seria esse daqui, e eu também tenho um arco maior, tá? Então, muitas vezes na questão, quando nós formos fazer uma questão sobre isso, vai estar sendo diferenciado, né? O arco maior, o arco menor de AB e o arco maior de AB, tá? Beleza? Dessa forma. Então, de um jeito simples, arco é um pedaço de uma circunferência, tá? Aí, gente, ó, nós também conseguimos colocar em uma circunferência um ângulo central, tá? Então, o que seria um ângulo central, gente? É um ângulo que o vértice dele vai ser feito a partir do centro da circunferência. Então, vamos pensar que nós temos aqui um centro O, tá? E aí eu tenho esse ângulo, que seria o ângulo alfa. Então, esse ângulo ele é um ângulo central. Por quê? Porque ele tem vértice no centro da circunferência e ele vai até as extremidades dessa circunferência, tá? De que maneira que nós conseguimos, pessoal, relacionar o ângulo central e o arco em uma circunferência? Olha, gente, a medida angular, sempre que nós falarmos em medida angular, o ângulo central e o arco, eles vão ter a mesma medida, certo? Então, ou seja, o mesmo ângulo central que eu tenho aqui é o mesmo ângulo correspondente ao arco, certo? Mas isso eu estou falando de medida angular, não estou falando sobre comprimento desse arco, tá? Eu estou falando sobre a medida angular. Então, o mesmo valor do ângulo central que eu tenho é o mesmo valor do arco também que eu tenho, tá? Dessa maneira, beleza? Então, olha aqui, nós temos então que arco é uma parte da circunferência e ângulo central é um ângulo com vértice no centro da circunferência. Então, nós podemos relacionar, como eu já falei, da seguinte forma: medida do arco AB é igual ao ângulo alfa, certo? Sempre dessa maneira. Pessoal, na sequência vamos falar sobre unidades de medidas de arcos e ângulos, tá? Então, quais são elas? Nós temos o grau e nós temos o radiano, tá? Então, nós vamos começar falando sobre grau, certo, pessoal? Então, olha, o que seria um grau? Gente, é quando eu pego uma circunferência, então vamos pensar numa circunferência como essa daqui, por exemplo, e eu divido ela em 360 partes. Então, cada pedacinho dela eu vou chamar de grau, tá? Então, a gente pode falar que o grau, ele é 1/360 da circunferência. Representa uma parte de uma circunferência que foi dividida em 360. Por isso que a gente pode falar que a circunferência completa, né, ela tem 360 graus. Por isso que nós falamos que a volta completa, ela apresenta 360 graus, certo? Gente, o símbolo para grau seria esse daqui, tá? Então seria essa bolinha em cima do número, tá? Então é o símbolo para grau, beleza? Pessoal, depois, o grau, a gente ainda consegue dividir ele. Nós ainda temos os submúltiplos. Nós ainda conseguimos, né, dividir o grau, tá? Por exemplo, ó, se eu pegar essa circunferência aqui e dividir ela em 360 partes, cada parte vai corresponder a 1 grau. Beleza, tudo bem. Agora, se eu pegar 1 grau e dividir em 60 partes, cada parte desse grau que eu dividi em 60 vai corresponder ao minuto, tá? E o símbolo do minuto seria esse daqui, tá, pessoal? E aí, se eu pegar 1 minuto e dividir ele novamente em 60 partes, então eu tenho que cada parte corresponde ao segundo e o símbolo seria esse daqui, beleza? Pessoal, lembrando que esses minutos e segundos aqui não tem nada a ver com o tempo, tá? Então aqui nós estamos falando de graus. E aí, dividindo o grau em 60 partes, eu tenho minuto. E dividindo o minuto em 60 partes, eu tenho o segundo, tá? Dessa maneira. Beleza? Então, olha, eu posso relacionar da seguinte forma, ó. Eu posso relacionar que 1 grau equivale a 60 minutos e 1 minuto equivale a 60 graus. Eu posso estar relacionando isso daqui dessa maneira. Então, pessoal,
essa primeira parte aqui bem tranquilo. Agora nós vamos estar falando sobre a outra unidade de medida que nós temos de ângulos e arcos, né, que seria o radiano, certo? Então vamos falar sobre ele. Então, gente, agora nós vamos falar sobre radiano, certo? Então, olha, radiano é o quê? É a medida de um arco de circunferência cujo comprimento é igual ao raio dessa circunferência. Tá, espera aí então, professor, o que significa isso? É a medida de um arco de circunferência cujo comprimento é igual ao raio dessa circunferência. Pessoal, basicamente significa assim, ó, a gente também pode usar radiano para medir arcos ou ângulos, tá? Então aqui, ó, o que seria esse radiano propriamente dito? Pessoal, radiano é quando a gente pega uma circunferência que ela tem um certo raio, que eu vou chamar de R, por exemplo, e aí eu faço um arco nela, que quando eu pegar esse arco aqui, ó, e esticar ele, ele vai ter exatamente a medida do raio dessa circunferência, tá? Então assim, ó, sempre que eu pegar uma circunferência e fizer nela um arco que tem o tamanho do raio, eu vou ter a medida de um radiano, certo? Então, pessoal, radiano, nós podemos simbolizar ele como sendo rad, tá? Então, muitas vezes aparece dessa forma assim, tá? Então, nós temos que a simbologia para radiano seria rad. Então, tá. Dessa forma agora, nós vamos tentar pensar sobre quantos radianos que tem uma circunferência completa, certo? Então, pessoal, olha, a gente consegue usar essa formulazinha aqui para relacionar a medida angular de um arco, a medida linear, que eu vou chamar como sendo L, que seria, no caso, o comprimento do arco, e o raio da circunferência que está formando esse arco, né? Então, vamos lá, vamos pensar então assim, ó, o que é o nosso alfa? O alfa, pessoal, nesse caso aqui, ele é a medida angular, né? Então, ele é a medida angular do arco. Medida angular do arco. Certo? Aí essa medida aqui, nessa fórmula, ela vai ter que estar em radianos, certo? Então nós vamos colocar que ela precisa necessariamente estar em radianos, tá? O que é o L? O L, pessoal, é a medida linear, ó. Então o L é a medida linear do arco. Ou seja, pessoal, é o comprimento dele, certo? Então o L, na verdade, ele seria o comprimento que o arco tem. E o R, né? O R é o raio da circunferência. Então, raio da circunferência. Beleza, então. Ó, então, nós temos aqui essa relação. Nós temos que o ângulo do arco é igual ao comprimento do arco dividido pelo raio da circunferência que está formando esse arco, beleza? Pessoal, dessa forma, então, para nós sabermos quanto que tem uma volta completa, quanto que tem uma circunferência completa em radianos, nós vamos estar usando uma fórmula que a gente já conhece há bastante tempo, que é uma fórmula que vocês viram lá no ensino fundamental, que é a fórmula para se calcular o comprimento de uma circunferência. Olha, a fórmula para nós calcularmos o comprimento de uma circunferência seria essa daqui, ó. Comprimento é igual a 2π vezes r, certo? Então, essa fórmula aqui é a fórmula que nos permite calcular o comprimento de uma circunferência qualquer. Então, ó, vamos pensar então assim, ó, que a gente tem um ângulo alfa, que eu não sei, né? Que na verdade seria o ângulo correspondente ao arco, né? Seria a medida correspondente ao arco. E aí eu vou pensar em um comprimento que seria 2π vezes r. Por quê? Porque eu estou querendo saber o comprimento da circunferência toda. Então eu tenho aqui, ó, 2π vezes r é o comprimento da circunferência toda, embora eu não saiba quanto vale esse raio, né? Então eu vou chamar ele simplesmente de r mesmo. Tudo isso, na fórmula que nós acabamos de ver aqui, tudo isso dividido por r. Então aqui, ó, dividindo 2πr pelo próprio r, então nós temos que o comprimento de uma circunferência em radianos seria de 2π. Então nós podemos falar, ó, que o comprimento da circunferência ela é de 2π radianos, certo? Gente, ó, só que esse rádio aqui, ó, muitas vezes nós não precisamos colocar, tá? Quando nós vimos ali algum valor que está somente em radianos,
a gente não precisa colocar esse rádio aqui, tá? A gente pode simplesmente colocar como 2π mesmo, tá? Então, algumas vezes aí vocês vão ver lá que o arco ele mede, por exemplo, 5π sobre 6. Eu não preciso colocar 5π rádio sobre 6, não preciso. Então, esse rádio aqui, ó, a gente pode omitir ele, tá? Então, quando vocês virem lá 2π, significa o quê? Que aquele arco ele tem um comprimento, ele tem uma medida angular de 2π radianos, tá? Dessa maneira, beleza? Então vamos lá, pessoal. Agora aqui o que nós vamos fazer? Nós vamos usar a conversão de medidas de arcos e ângulos. Então agora que nós já vimos, né, que nós podemos usar o grau e nós podemos usar radiano para medir arcos ou ângulos, como que a gente converte, professor? Como que a gente passa de uma medida para outra? Pessoal, ó, se eu quero passar alguma coisa que está em graus para radianos, o que eu vou fazer? Eu preciso montar uma relaçãozinha. Então agora eu já sei que 2π equivale a uma volta. Então como que eu posso relacionar o 2π radianos com o grau? A gente sabe que a circunferência completa, quando a gente fala em graus, uma volta completa tem 360 graus. Ó, então nós vamos estar relacionando isso daqui dessa forma. Então antes de nós fazermos esses cálculos aqui, eu vou estar relacionando assim, ó, 360 graus, que é uma volta completa, equivale a 2π, certo? Ô, gente, se 360 equivale a 2π, eu posso falar que 1π seria 180 graus. Ó. Então, 1π equivale a 180 graus, certo? E dessa forma eu consigo achar outras relações. Ó, se eu sei que 180 é a mesma coisa que π, eu posso falar que 90 graus seria π sobre 2, não é isso? Ó, 90 graus é a metade de π. Se eu sei que 90 graus é π sobre 2, eu posso falar que 45 é a mesma coisa que 180 dividido por 4, não é? Só que como eu sei que 180 equivale a π, nós temos então que 45 graus é a mesma coisa que π sobre 4, certo? E o último aqui, ó, eu posso falar que 30 graus é a mesma coisa que π sobre 6. Ou seja, 30 graus é a mesma coisa que 180 graus dividido por 6. Como a gente sabe que quando nós falamos em grau, o π ele vale 180 graus, tá? Pessoal, então ó, não se confundam quanto a isso. A gente está acostumado a ver aí que o π vale 3,14. Só que ele vale 3,14 quando nós estamos falando de uma medida linear, tá? Agora, quando nós estamos falando sobre ângulo, ele vale 180 graus. Por quê, professor? Porque nós demonstramos que uma volta completa, quando nós estamos falando em radianos, ela tem 2π. Então, se a gente sabe que 360 graus equivale a 2π, eu posso falar que 1π equivale a 180 graus, beleza? Então, medida angular do π é 180 graus. Então tá, pessoal, ó, então nós temos aqui todas essas relações que podem ser úteis para nós quando nós formos fazer as questões, tá? Então com isso aqui a gente já consegue ganhar tempo, tá? Mas, enfim, agora nós vamos converter 300 graus para radianos e 5π sobre 6, né, que se eu não coloquei rádio aqui, eu posso presumir que eles estão em radianos, né, que a gente pode omitir, né, esse rádio. Então aqui eu vou passar 5π sobre 6 de radianos para graus. Então tá, como que eu vou fazer isso? Ó, primeiro eu vou passar o 300 graus. Então eu vou relacionar isso aqui dessa forma. Ó. Eu sei que 300 graus equivale a um valor radiano que eu não sei, que eu vou chamar, por exemplo, de x, tá? E eu sei que 180 graus equivale a π. Olha aqui, ó, a gente sabe que 180 graus equivale a 1π, certo? Dessa maneira, beleza? Então, pessoal, agora o que eu vou fazer? Eu vou montar uma regrinha de 3, certo? Então, vamos fazer aqui, ó. Então, eu tenho 180 vezes x, 180x, 300 vezes π vai dar 300π, certo? Eles não são semelhantes, eu só junto eles, tá? Vou passar o 180 que está multiplicando o x, ele passa para o outro lado dividindo. Então eu tenho aqui que x é igual a 300π dividido por 180, certo? Pessoal, posso tentar simplificar isso aqui. Ó. A primeira coisa que dá para fazer, tem um zero em cima e um zero embaixo, eu corto eles. E agora eu vou fazer o quê? Eu vou dividir, ó, o 30 e o 18, eles são divisíveis por 6. Ó. Então eu vou dividir tudo por 6, isso aqui, ó.
olha como que vai ficar. 30 dividido por 6 fica 5, então fica 5π. 18 dividido por 6 fica 3. Então eu posso falar que 300 graus equivalem a 5π sobre 3 radianos, tá? Lembrando, mais uma vez, que esse rádio aqui eu posso ocultar ele, tá? Beleza? Então 5π sobre 3 somente eu já posso presumir que é 5π sobre 3 radianos, tá? Dessa forma. Então vamos lá, pessoal. Aqui agora, como que eu vou passar 5π sobre 6 para graus? Pessoal, isso aqui é mais fácil, ó. A gente já sabe que 180 graus equivale a π, não é isso? Então, se eu tenho 5π sobre 6, basta que eu faça esse procedimento aqui, ó. 5 vezes 180 dividido por 6, certo? Pessoal, eu posso simplificar já, ó, isso daqui, ó, 180 dividido por 6 vai dar 30, então eu posso simplesmente fazer 5 vezes 30, que vai dar 150 graus, ó. Então aqui 5π sobre 6 radianos é a mesma coisa que 150 graus, beleza? Dessa forma. Gente, ó, então nessa aula aí nós falamos sobre os ângulos e arcos, tá? E nós falamos também sobre a conversão, como que a gente passa uma medida que está em radianos para graus, né? Também já tínhamos falado sobre o grau e sobre radiano, quais são as diferenças entre eles, né? Certo? Então, pessoal, nessa aula aí basicamente seria isso. Até as próximas aulas, galera. Até mais. Tchau, tchau.